Na página 129, a introdução diz o seguinte: no capítulo 30 de 1 Samuel, encontramos um dos momentos mais dramáticos da trajetória de Davi. Ao retornar com seus homens a Ziclague, descobre que a cidade fora saqueada pelos amalequitas, que levaram cativa todas as mulheres e crianças. Em meio à devastação e à dor, Davi é pressionado não apenas pela perda pessoal, mas também pela ameaça de apedrejamento por parte dos seus próprios soldados. Esse episódio não trata apenas de uma crise externa, mas de um colapso interno, onde a angústia alcança níveis profundos. Ainda assim, a Escritura nos apresenta um ponto de virada. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Essa decisão espiritual se torna o caminho para a restauração. A história, quando lida à luz de Êxodo 17 e Deuteronômio 25, revela que batalhas espirituais exigem armas espirituais e que a angústia pode ser vencida pela fé, intercessão e dependência de Deus. Então, a angústia pode ser vencida pela fé, pela intercessão e dependência de Deus. Pela fé, pela oração, não é? Pela dependência de Deus. Porque aquele que ora acredita, confia, porque sabe que Deus vai responder. Então, a angústia pode ser vencida assim. Esse é um momento angustiante na vida de Davi. Mas nós vamos falar alguma coisa sobre uma outra angústia pelo qual ele passou. Porque a vida de Davi, ele era altos e baixos. Um momento ele estava lá em cima, outro momento tinha problemas pelas suas próprias decisões, não é? Quem pode ler o item 1, a angústia atinge mesmo os fortes. Por favor, alguém leia. Ao chegar a Ziclague, Davi e seus homens encontram a cidade incendiada e suas famílias levadas pelos inimigos. A dor é tamanha que eles choram até não terem mais forças para chorar. Esses homens, guerreiros acostumados a batalhas, revelam aqui sua vulnerabilidade mais humana. A tristeza os esgota física e emocionalmente. Mesmo os mais fortes podem se ver quebrados diante de perdas e crises inesperadas. A angústia não é sinal de fraqueza espiritual, mas parte da experiência humana. Reconhecê-la é o primeiro passo para buscar refúgio no Senhor. Amém. Reconhecer que está passando por um momento angustiante é o primeiro passo para resolver a situação. Mesmo os mais fortes podem ser quebrados diante de perdas e crises inesperadas. Mesmo os mais fortes, está falando mesmo as pessoas mais fortes em Deus. Eles também podem passar por momentos angustiantes na sua vida. Por quê? Porque Jesus já nos orientou, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se é para ter bom ânimo, buscar-me-eis e me achareis, diz a palavra de Deus. Então, até os mais fortes em Deus está sujeito a passar por angústias. E a gente tem testemunho disso, de pessoas de Deus que por um motivo ou outro passaram por momentos ruins. Alguns se sobressaíram, outros nem tanto, não é? Mas o importante é que nós possamos, nesses momentos de angústia, saber que nós estamos passando por ela e que uma saída existe. Jesus. É hora de buscar interceder pela sua vida ou interceder pelo seu próximo, que porventura possa estar passando por isso, porque o socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor. A angústia não é sinal de fraqueza espiritual, mas parte da experiência humana. Reconhecê-la é o primeiro passo para buscar refúgio no Senhor. Então é nessa hora que a gente tem que buscar refúgio no Senhor, quando sentimos que estamos com algum problema. Se é angústia, busque ao Senhor. Se é alegria, busque ao Senhor. Em todo momento, não deixe de buscar ao Senhor. Ele é a nossa torre forte. Para ela vão os justos e estão seguros, diz a palavra de Deus. Então, ele é o nosso refúgio. Busquemos, portanto, nele a força que nós precisarmos. Bom, o primeiro passo, a angústia atinge mesmo os mais fortes. Essa passagem primeira nos ensina lições sobre perseverança e esperança. Em meio a lutas, a adversidades.
como a queda de ataque da Ziclac, fragilidade humana e a confiança em Deus. O que aconteceu? Nós vimos a história que Davi estava fora, voltaram para Ziclac, eu acho que eu já falei isso aqui, voltaram para Ziclac, chegou lá, encontrou a cidade destruída, queimada, as suas esposas e os seus filhos haviam sido levados pelos amalequitas e começou um problema angustiante para todos, principalmente para Davi, que o seu próprio povo, o seu próprio exército tentou ou intencionou apedrejá-lo. Então ele passou por uma situação difícil. As suas duas esposas foram levadas. As esposas e famílias, filhos e filhas dos seus soldados também. E ele, de certa forma, mediante até mesmo a ameaça dos seus próprios exércitos, ele passou por um momento angustiante. Mas a palavra fala que ele buscou refúgio no Senhor. Se fortalecer no Senhor. Era um momento que ele precisava para se fortalecer no Senhor. Por quê? Porque essa situação poderia ser revestida por Deus. É só por Deus. Porque o homem estava revoltado. Os outros. Então ele tinha que buscar, era refúgio no Senhor. Senhor, entrega a situação nas tuas mãos, porque em ti eu confio, tu és o meu refúgio. Os homens de Davi retornam à sociedade em ruínas e eles e as mulheres e as crianças são levados. Os homens de Davi ficam desolados, pensam apedrejá-lo, mas eles se fortalecem no Senhor e lideram um ataque para recuperar suas famílias e seus bens. Seguiu a direção de Deus. E eles foram e recuperaram tudo que havia perdido. O que isso nos ensina, esta passagem? Primeiro, isso demonstra que mesmo em tempos de descanso, a ameaça pode surgir. Mesmo que em tempo de descanso, em nosso tempo de descanso, ameaças podem surgir. Eles estavam numa boa, os soldados estavam numa boa. A família daquele povo, estamos em paz, mas os nossos homens, maridos, pais, estão lá com Davi, fora. Mas nós estamos em paz. Eles, da mesma forma, pensaram, nós estamos aqui, mas a nossa família está guardada lá. Porém, não foi assim que aconteceu. Mesmo eles estando em paz, a ameaça veio. E, de fato, aconteceu. Outra coisa, os homens de Davi ficaram exaustos, desolados e tristes a ponto de quererem apedrejá-lo. A palavra fala que eles choraram até não ter mais forças. Choraram até não ter... Que angústia que esse povo passou. Aquela multidão de soldados, Davi, uma angústia terrível, que até não tinha mais forças para chorar. Ou seja, quando a gente fala, não tenho mais lágrimas, não é? A angústia é tanto que eu não tenho mais lágrimas para chorar. Então, aquele povo estava assim. Aquele povo estava assim. A experiência dessa passagem bíblica nos mostra que reflete a fragilidade humana diante da dor e da perda. A fragilidade humana. Nós somos frágeis. As situações que se nos vêm, se nós não estivermos fortalecidos em Deus, nós vamos derrapar. Nós vamos ficar pelo caminho. Por isso é que nós precisamos, como Davi se fortaleceu no Senhor, diante daquela provação, nós também precisamos nos fortalecer no Senhor, sempre. Não é só em momento de luta, não. Não é só em momento que a gente está bem também, em íntima intimidade com Deus, é um momento que nós também precisamos buscar nele um refúgio e fortalecimento em Deus. A palavra diz, fortalecei-vos, pois, no Senhor e na força do seu poder. Lá em Efésios fala isso, Efésios 6, fortaleceis no Senhor, reveste da armadura de Deus, conforme Efésios, reveste da armadura de Deus. As armas inflamadas do maligno vão ser lançadas contra você, mas se você está revestido da armadura de Deus, elas vão bater no escudo e vão cair, não vão te alcançar. Fortalecei-vos, pois, no Senhor. Se você se sente forte, não entenda uma coisa, queridos. Se nós nos sentimos forte, cuide-se para que não caia. A palavra do Senhor recomenda. Cuide, você está bem, você está forte, fortalecido em mim, então cuide-se para que não caia, diz a palavra de Deus. O que quer dizer isso? Que nós estamos sujeitos a cair. Nós não podemos falar que nós estamos fortalecidos em Deus
e de repente vem um problema e a gente não sabe nem como resolver. Busquemos, portanto, no Senhor o fortalecimento nele sempre. A força de Davi em Deus. Apesar do desespero, Davi não se desesperou. Ele se fortaleceu no Senhor, que é o seu Deus, e se pôs em busca do que fora perdido, recuperando todas as suas posses e famílias. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Davi sabia o caminho. Nós também sabemos o caminho. Nós somos de Deus, justos e justificados por Jesus. Portanto, nós sabemos o caminho para nos fortalecer em Deus. Fortalecei-vos, pois, no Senhor. Efésios 6:10. Foi nesse momento de angústia que Davi também teve paz. Nesse momento de angústia, ele escreveu os Salmos 30. Os Salmos 30. Talvez você não lembre o que fala os Salmos 30, mas há um versículo que você conhece muito bem. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo diante de um momento angustiante, ele se refugiava em Deus. O choro pode durar uma noite. Aquele povo chorou, ele chorou, porque a sua família não estava mais ali, a cidade tinha sido destruída. Senhor, pode durar um choro uma noite inteira, mas eu sei que a alegria vem pela manhã. Ele escreveu o Salmo 30, justamente no momento de tristeza, momento de dor. E para variar, o Salmo 30 é o versículo 5. Outro momento angustiante de Davi, ele escreveu o Salmo 3, também no versículo 5, eu ponho a cabeça e durmo, e volto a acordar, porque o Senhor me sustém. Em momento de angústia, Davi escreveu o Salmo 3 e o Salmo 30. Esse 3 é isso. Eu deito e durmo, e volto a acordar, porque eu sei que o meu Senhor me sustenta. Glória a Deus. Esse era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que era frágil, sim, mas sabia que ele era forte no Senhor. E ele buscava socorro no Senhor. Sejamos também, que ele seja um espelho para as nossas vidas também nesse tocante de fortalecimento no Senhor. O perigo, o item 2, quem pode ler? Item 2. Tá aqui. O perigo da amargura e da transferência de culpa. A dor do povo se transforma em amargura, e na tentativa de encontrar o culpado, Davi é responsabilizado. Em meio à crise, ele se torna alvo de apedrejamento. É comum, em momentos de colapso, buscarmos quem culpar. A tensão interna e coletiva ameaça explodir em violência e divisão. A angústia não resolvida pode se converter em agressividade contra pessoas próximas. Nessas horas, é essencial não permitir que a dor se transforme em rancor. Precisamos aprender a processar o sofrimento com discernimento, sem ferir ainda mais quem caminha conosco. Amém. O perigo da amargura e na transferência da culpa. Esse fala é o versículo, capítulo 30, versículo 6, fala o seguinte: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Porém, o seu Milton se reanima no Senhor, o seu Deus. Você também se reanima no Senhor, o seu Deus. O Deus que você conhece, o Deus que você serve, o Deus que anda com você em todos os momentos. Deus está com você, Deus está conosco. Então, amados, aqui fala o seguinte: a angústia não resolvida pode se converter em agressividade contra as pessoas próximas. Nessa hora, é essencial não permitir que a dor se transforme em rancor. Precisamos aprender a processar o sofrimento com discernimento, sem ferir ainda mais quem caminha conosco. Mas eu queria passar uma situação aqui também. A dor do povo se transforma em amargura e na tentativa de encontrar um culpado. Esse negócio de encontrar um culpado vem lá do Éden. Lembra? Senhor, a mulher que tu me deste.
Isso vem lá de tempos atrás. Encontrar um culpado é a saída de muitos. Mas antes de encontrar um culpado, vamos buscar aquele que pode resolver, a Deus. Então, queridos, que nós possamos administrar bem essas lutas, essas dificuldades, porque sobre elas não tem como, nós vamos passar por muitas dificuldades, muitas angústias. Uma lição principal que fala nesse versículo que nós lemos, versículo 6 do capítulo 30, é a importância de se fortalecer em Deus diante da angústia e do desespero. Fortalecer em Deus diante da angústia e desespero. Eles estavam desesperados. Afinal de contas, envolvia família. Eles estavam desesperados. Não tinha mais força para chorar. Mas, certamente, o testemunho de Davi mudou a situação, porque naquele momento de angústia, de desespero, de amargura, Davi se fortaleceu no Senhor. Ele se fortaleceu no Senhor. Então, não há angústia que Deus não resolva, pode ter certeza disso. Mesmo quando os homens de Davi queriam apedrejá-lo, a situação parecia sem esperança. Ele se fortaleceu no Senhor e não se deixando abater pela crise. A crise estava instalada, aquele povo queria apedrejá-lo, a crise estava instalada, mesmo nessa situação. Ele não se deixou abater, não se deixa abater pelas circunstâncias, pelos problemas circunstanciais que todos nós temos, mas nos fortalecemos em Deus. Essa é a saída, não tem outra. Maldito o homem que busca socorro no homem. Isso não impede de você buscar uma ajuda espiritual num servo de Deus. Não, é outra história. Mas confiar primeiramente em Deus. Confiar primeiramente em Deus e buscar nele a paz que excede todo entendimento, que vai guardar o seu coração diante das dificuldades. A paz é o árbitro de Deus. Outra lição é necessária de não desistir em busca por soluções e de dar os passos práticos, mesmo após o choro inicial, pois é preciso agir para resgatar o que foi perdido. A fé exige ação. A fé por si mesma é morta. Mas a fé precisa de obras. A fé precisa de ação. Então, eu tenho fé que Deus vai agir a meu favor? Tenho, mas a minha parte eu preciso fazer. Eu costumo sempre dizer, a fé em ação gera milagres. E gera mesmo. Davi colocou a sua fé prática, porque a fé precisa ser prática, e não só por conhecimento, colocou em ação. E Deus deu a vitória. Porque eles foram atrás dos amalequitas, recuperaram tudo que havia perdido. Família trouxe tudo de volta. A cidade estava destruída, mas teve que refazer. Mas Deus deu o fortalecimento necessário. Deus deu a direção necessária. Então, aquela angústia se tornou um momento de Davi buscar a presença de Deus e testemunhar que Deus faria uma grande obra. Queridos, Deus faz uma grande obra nas nossas vidas. Nesses momentos de dificuldade e de luta, Deus está sempre propício a fazer uma grande obra nas nossas vidas. É por isso que eu preciso buscar, sempre, independente de. O que nós aprendemos com isso? Buscar força em Deus na adversidade. É simples, buscar força em Deus, porque nós somos fracos. Não é? O vermezinho de Jacó, diz a palavra. Nós somos fracos, insignificantes, mas em Deus nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Então, buscar força em Deus na adversidade, isso é atitude. A passagem mostra que em momentos de desespero e de vontade de abandonar tudo, a primeira e mais importante atitude é buscar fortalecimento no Senhor. Porque diante das crises, diante das angústias, desistir é fácil. Talvez seja a primeira opção, não é? Talvez possa até ser a primeira opção, mas não para o Filho de Deus.
Não para aquele que conhece a Deus desistir na angústia do sofrimento, da dificuldade, da adversidade. Não, é a colocar a fé em ação e buscar socorro no Senhor. Glória a Deus por isso. Esse fortalecimento Deus vai nos dar. Lidar com a tristeza e desespero em Deus. É permitido chorar e lamentar, como fizeram os homens de Davi. Mas o choro não pode ser o fim. O choro não pode ser o fim. Conforme o Salmo, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quando? Quando eu entrego na causa nas mãos de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai trazer paz ao meu coração e dar uma direção e uma vitória que Deus está preparando. Então, precisamos saber lidar com a tristeza e o desespero. Mas lidar com a tristeza e o desespero em Deus. Em Deus. É preciso se reerguer para lutar pelo que foi perdido. Não se deixa bater pelas reações alheias. Por quê? Porque muitas das vezes a gente fala dos nossos problemas e muitas das vezes não somos nem consolados. Não é? Não se deixa bater pelas reações alheias, mas deixe fortalecer pela reação de Deus. Diante da pressão e das ameaças do povo que estava em amargura, Davi não reagiu com defensiva, mas se firmou em Deus. Davi poderia ter reagido com ofensiva contra aquele povo que queria apedrejá-lo, mas ele era um. E aquele povo era grande, um exército de homens problemáticos, não é? Porque era todo cheio de problemas. Mas ele foi buscar justamente na fonte certa. Quem é a fonte certa? Aquele que nos chamou. Aquele que chegou primeiro aqui. Aquele que já estava aqui quando chegamos. O Espírito de Deus hoje é o nosso ajudador. Que nós possamos aprender a usar desse Espírito para que ele traga verdadeiramente essa paz diante das adversidades. Esse caminho que é o caminho que leva até Deus. A ação é necessária após a angústia. Após fortalecer, Davi tomou as medidas práticas para resgatar as suas famílias, mostrando que o desespero não deve paralisar, mas sim impulsionar a ação. Então, o desespero, a tristeza, não deve paralisar, não pode nos paralisar, porque somos de Deus, que entregamos nas mãos de Deus. Mas a tristeza, a dificuldade e a angústia deve nos impulsionar em agir pela fé prática, seguindo a direção de Deus. É por isso que nessas horas, muitas horas quando a gente está em angústia, em aflição, nessas horas, muitas das vezes, a gente toma decisões por nós mesmos. E às vezes, no primeiro momento, pode até dar certo. Mas no segundo momento pode não ser a atitude que você deveria ter tomado. Consultemos, pois, ao Senhor diante de cada situação. Então, o desespero não deve paralisar, mas impulsionar a ação. Toda ação tem uma reação, não é a química que fala isso, não é a física, alguma coisa assim. Toda ação já é uma reação, não é? Então, se eu for fortalecido em Deus, e tomar uma atitude em Deus, vai ter um propósito de Deus nisso, e Deus vai mostrar e dar a solução para testemunho e da glória dele. O item 3, a força que vem de Deus. A força que vem de Deus. Diante da crise, Davi fez uma escolha: buscar força no Senhor. Em vez de se desesperar ou revidar, ele se volta a Deus em oração e consulta. Esse movimento muda tudo. Davi recebe direção, recupera a confiança e conduz seu povo à recuperação. A presença de Deus é o lugar onde a alma se recompõe. Em tempos de angústia, a restauração começa quando nos voltamos a Ele com sinceridade. Como Moisés, em Êxodo 17, que subiu ao monte para interceder durante uma batalha, Davi vence quando se firma espiritualmente. Se Davi venceu quando se firmou espiritualmente, nós também podemos ser. Pode ser assim conosco também. Nós podemos vencer
quando nos firmarmos espiritualmente em Deus. Então, queridos, a presença de Deus é o lugar onde a alma se recompõe. Quando a alma se recompõe, é a paz que vem de Deus, é essa paz que excede todo entendimento, que vem e toma o meu coração e me dá a direção correta para fazer. Então, essa é a presença de Deus que vai nos fortalecer. Em tempos de angústia, a restauração começa quando nos voltamos a Ele com sinceridade. Em tempos de angústia, em tempos de adversidade. A restauração começa quando voltamos a Ele com sinceridade. Sinceridade de coração. Senhor, eu não sei como resolver, mas Tu sabes. Mostra o caminho, mas eu vou se o Senhor for à frente. É como diz Moisés, eu vou se o Senhor for primeiro. E Deus vai dar a direção. Deus vai dar o caminho certo. Como Moisés em Êxodo 17, que subiu ao monte para interceder durante a batalha. Davi vence e se firma quando se firma espiritualmente. Lembra lá do Êxodo 17? Segurando as mãos de Moisés, soltava a mão, o exército contrário vencia. Segurava as mãos, fortalecido pelos seus auxiliares, Josué, a vitória era certa. O que quer dizer isso? Mãos estendidas para Deus. A mão estendida para Deus. Deus não se, sabe, Ele se compadece. Deus não resiste um coração quebrantado, diz a palavra de Deus. Então, se o meu coração está quebrantado na presença de Deus, pode ter certeza, as lutas se tornam pequenas, porque para nós, aos nossos olhos humanos, pode ser grande, mas para os olhos de Deus, não. Para os olhos de Deus, não. Então, queridos, que nós possamos chegar a Ele com sinceridade, e a restauração vai acontecer, para a glória dEle, somente. Então, essa lição nos ensina fortalecer no Senhor e buscar a direção de Deus para superar as adversidades. Nós já falamos. A passagem mostra a importância de manter a esperança em Deus. A nossa esperança tem que ser centrada em Deus. E seguir seus conselhos para a vitória e agir, mesmo quando outros desistirem. Quando outros desistem, você é filho de Deus. O filho de Deus espera em Deus e não desiste. Continua regando. Paulo planta, Apolo rega, mas o crescimento quem dá é Deus. A vitória quem vai dar é Deus. Então eu não posso entregar para Deus aquela situação e descansar e deixar as coisas acontecer. Não é assim que funciona o descansar em Deus. O descansar em Deus é você entregar o problema para Ele, continuar regando em oração e aguardar que a vitória vai chegar. Mas o tempo é dele. Encontre forças no Senhor. Quando tudo parece perdido e as pessoas estão prestes a desanimar ou traí-lo, a passagem ensina que Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Então, quando tudo parecer perdido, lembra uma coisa assim, se esforce em buscar ao Senhor, se fortaleça no Senhor, porque não há vitória que Deus não possa. Deus não perde guerra, não perde batalhas, não. Ele entra para vencer. Isso significa que buscar forças em Deus, mesmo quando ninguém mais parece estar ao seu lado, mesmo quando você se sentir sozinho, quando achar que está abandonado, sozinho, ninguém está cuidando ou te ajudando, Deus está no controle. Buscar força nele, mesmo quando ninguém mais parece estar ao seu lado. Deus está. Deus está ao nosso lado. Mesmo quando sentimos que ninguém está do nosso lado, Deus está. Isso é um motivo de grande alegria, de regozijo. Só saber disso já é um fortalecimento para buscá-lo. Só de saber que Deus está ao meu lado, cuidando, no controle, já é um motivo para eu me fortalecer nele. Busque a direção de Deus. Diante do caos, Davi consultou o Senhor para saber se deveria perseguir os invasores. A resposta foi um enfático sim, pois Deus lhe garantiu que alcançaria e recuperaria tudo. E isso ressalta a importância de buscar orientação divina em momento de crise, para saber qual caminho seguir.
O homem de Deus busca orientação em Deus. A mulher de Deus busca orientação em Deus. E Deus vai cuidar. Deus vai dar a direção. Às vezes nós pedimos a direção para imediato, mas Deus vai trazer uma paz para que você possa tomar as decisões corretas. Deus vai trazer. Agora eu preciso confiar. Eu preciso acreditar que Deus está no controle e vai dar a direção que eu preciso. Eu me fortaleço no Senhor. Nunca desista. Haja. A história de Davi mostra que mesmo que outros se abatam ou tentem apedrejá-lo, é preciso perseverar. Mesmo diante da angústia, mesmo diante da tristeza, mesmo diante da adversidade, é preciso perseverar. Senão você não vai pôr a sua fé em ação. A fé prática persevera. A fé não prática ou só conhecimento aquieta e não faz nada. E deixa Deus agir sozinho? Espera. Não. A fé prática depende de Deus. Requer ação, atitude. Portanto, é preciso perseverar. O homem de Deus persevera em conhecer ao Senhor. A decisão de lutar e seguir em frente, baseada na direção de Deus, foi o que levou à recuperação de tudo o que foi perdido. A vitória depende da ação e da fé. A fé sem ação é morte. Mas a fé com ação gera milagres, gera vitórias. Faz diferença. Faz diferença. A vitória de Davi não foi um milagre, mas o resultado de sua fé, e de sua ação. Resultado de fé e de ação. Os dois andam juntos. Ele não se deixou abater, buscou a orientação de Deus e, com base nela, agiu com determinação. Essa palavra, realmente, determinação é... Nem todo crente é determinado a ser crente. Não é? Alguns ficam pelo caminho, esmorecem, ou talvez seja o crente 6 horas, 6 horas por isso, 6 horas por aquilo. Eu preciso me fortalecer em Deus para que eu possa ter a determinação, eu ser determinado em buscar sempre a ajuda de Deus. Queridos, desde que o véu rasgou de cima a baixo lá no templo, o acesso a Deus é a hora que você quiser. O seu tempo é livre. O seu acesso a Deus não é mais uma vez por ano, lá no Santo dos Santos, não, e somente uma pessoa, não. Hoje é para nós. Então eu tenho acesso livre ao Senhor. Eu posso chegar ao Senhor a hora e como eu estiver. Então, querido, isso já é um motivo de grande alegria saber que eu tenho livre acesso ao Pai. Quem é? Aquele que cuida de mim, aquele que supra as minhas necessidades, aquele que está ao meu lado, onde eu estiver. Deus usa até as situações mais difíceis. A situação inicial de Davi era de desespero total, com a sua cidade saqueada e sua família levada. No entanto, Deus usou essa tragédia para mostrar seu poder e sua fidelidade, restaurando a esperança e a vitória de Davi. Deus pode usar a angústia, a fraqueza, a adversidade, o problema, para mostrar o seu poder. Eu estou contigo. Eu estou com você. Eu vou adiante. Deus pode usar a sua adversidade, o seu problema, para mostrar o seu poder na sua vida. Glória a Deus por isso. Mostrar o seu poder e a sua fidelidade. Deus é fiel, apesar da nossa infidelidade. Deus se mantém fiel. Restaurou a esperança e a vitória de Davi. Foi por isso que a vitória veio, porque Deus estava com ele e Davi procurou o socorro na fonte certa, se fortalecer no Senhor. Amém, amados? É bem isso, que nós possamos saber que não há angústia, que não há tristeza, que não há luta, que Deus não tem o controle, porque nós somos filhos, os benditos do Senhor, escolhidos e redimidos pelo sangue do Cordeiro, portanto, herdeiros e co-herdeiros de todas as promessas. Se Ele falou que está conosco, Ele está conosco.
Se Ele falou que nos concede vitória, Ele vai nos conceder vitória. Fortalecei-vos, pois, no Senhor. A tônica é essa. Não há angústia que resista, não há adversidade que resista quando eu sou forte no Senhor. E por eu ser forte no Senhor, não quer dizer que esses momentos não apareçam. Eles podem vir. O inimigo anda ao derredor, mas ao nosso redor tem anjos de Deus nos guardando. Nunca esqueça disso. Amém, amados?